Oi, tudo bem? Hoje vamos iniciar a unidade 2 e para iniciarmos a unidade 2 de estudo da disciplina Legislação Escolar, cuja temática é a gestão educacional na legislação, destacamos a importância do tema conteúdo tanto para o gestor escolar, bem como para todos os trabalhadores em educação ou todos os profissionais que compõem a instituição escolar, como todos nós. Assim, abordaremos nesta unidade de estudo os aspectos legais da gestão democrática da educação, com base na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 93/94 de 1996. Destaque-se que tanto a Constituição Federal de 1988 quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em vigor respaldam o princípio da gestão democrática da educação. Então, para se compreender como a gestão educacional se efetiva no cotidiano escolar, é necessário refletir, analisar as concepções administrativas que perpassam, que orientam a prática da gestão escolar. Como vimos, em uma sociedade capitalista que visa o máximo de lucro baseado no trabalho eficiente e eficaz, necessitamos, pois, contextualizar a perspectiva capitalista de gestão para compreendermos a realidade das práticas, da própria gestão em nossas escolas. Assim, perguntemos, como têm sido geridas as nossas escolas? Agora, situemos a perspectiva capitalista de gestão. Então, mais uma vez, a gestão das nossas escolas. Como as nossas escolas têm sido geridas? Qual a experiência que nós temos da gestão das nossas escolas? Então, iremos fazer essa contextualização da perspectiva capitalista da gestão, que prevê cronometragem do tempo para desenvolver uma atividade que nós chamamos de processo de racionalização da perspectiva da gestão capitalista. Essa versão, ou esta perspectiva, ela significa que nós vamos fazer um trabalho por parte. E essa perspectiva, ela foi trabalhada por uma pessoa chamada Frederico Taylor. Esse teórico, da racionalização, da eficientização da gestão, foi copiado também pelas nossas escolas, e que nós chamamos esse processo de Taylorismo, que é baseado exatamente no teórico chamado Frederico Taylor. É uma outra previsão da perspectiva capitalista é o tempo na fabricação de um produto, que isso implica redução do custo deste produto e aumento da quantidade do produto. Esta perspectiva foi defendida por Henry Ford, que aí nós chamamos de Fordismo, que é a repetição de tarefas, o respeito à hierarquia e a disciplina rígida. E também uma outra perspectiva, que é de produzir o essencial na quantidade necessária e no momento necessário. Esta perspectiva é chamada de Toyotismo, que é um modelo japonês, que era a fabricação de carros em série, que vocês puderão aprofundar na apostila de vocês. Então, esta perspectiva foi incorporada pelo sistema escolar. Assim sendo, podemos dizer, na administração capitalista empresarial, tem-se o binômio tempo e espaço, enquanto que na administração escolar tem-se o binômio tempo e conteúdo. Ora, claro,
como estamos adaptando um modelo empresarial dentro da escola, né, ou da gestão escolar, é claro que nós vamos trabalhar com a questão do tempo e conteúdo, que isso significa todas as nossas disciplinas, né, o tempo que o professor, né, vai tratar o conteúdo, e assim, por isso é que nós temos o planejamento dos nossos cursos, né, temos o currículo dos nossos cursos. Se o nosso curso é de ensino médio, nós temos 3 anos para o ensino médio, né, com uma carga horária mínima de 2.400 horas, por exemplo, só para exemplificar. Então, estes modelos de administração foram adotados também nas escolas como consequência do modelo de sociedade que nós temos, que é exatamente o modelo de sociedade capitalista. Então, vale ressaltar que a educação escolar, né, tem um papel fundamental na formação do ser humano, né, de um ser humano integral. Portanto, é um papel especial, específico e plural ao mesmo tempo. Jamais um objeto de fácil confecção, por conta de toda a complexidade do ser humano. A tarefa da educação também é uma tarefa extremamente complexa. E talvez aí esteja a restrição desses modelos da administração, em geral, serem adotados no interior da escola. Porque na escola nós não vamos elaborar um produto, mas nós vamos construir um ser humano, alguém que precisa ser ético, cidadão, responsável, com direitos e deveres. A partir desta perspectiva capitalista de gestão, decorrem basicamente 2 modelos: a gestão burocrática racional e a gestão patrimonialista. Então, o que significa a gestão burocrática racional? Ela visa o atendimento das demandas públicas, das instâncias estatais, no caso, escolas, hospitais, tribunais, prefeituras, etc. Ou seja, da máquina administrativa, que deve atender ao interesse de todos. Então, a perspectiva da gestão burocrática racional visa o atendimento das demandas públicas. Então, na escola, nós vamos atender aos nossos alunos para que a gente possa desenvolver o processo educativo. Nos hospitais, nós vamos atender aos nossos pacientes para resolver os problemas de saúde, nos tribunais, prefeituras. Então, nós enquanto instituição, instância estatal, nós vamos atender a essas demandas, né, do interesse público e do interesse de todos. Gestão patrimonialista é aquela que se utiliza dos órgãos do Estado para satisfazer aos interesses dos ocupantes de cargos de chefia. Então, prefeitos, diretores de órgãos públicos, hospitais, diretores de escolas, eles agem em prejuízo da própria população. Então, essa é uma gestão que talvez seja bem conhecida de todos nós, né? E também de todos vocês, que é exatamente quando o gestor está numa instituição pública e acha que aquela instituição só deve atender aos interesses dele. Então, ele não atende ao interesse da sociedade, da comunidade, mas ele toma o cargo como se ali fosse uma propriedade dele, específica dele. Então, ainda em relação à gestão patrimonialista, nós vamos colocar que essa gestão nos sistemas de ensino brasileiro, nós vamos analisá-la a partir dessas 5 categorias. Quais são elas? A participação, a escolha do diretor, os colegiados escolares, a centralização administrativa e a autonomia da escola. Voltando ao slide anterior.
Então, como cada uma se caracteriza? Olha, nós já entendemos o que é o patrimonialismo, né? Que é quando o gestor acha que aquele patrimônio é dele e que ele não usa da racionalidade, que ele não usa da ética, da transparência, da participação, mas ele faz o gerenciamento como se fosse algo individual dele. Então, fica bastante prejudicada quem? O processo de participação, que é a primeira categoria. Então, a participação deste modelo é mínima da população. E exatamente por isso. Então, a gente pergunta por quê? Ora, um gestor desse modelo não quer ser incomodado. Então, ele tem essa postura, né, patrimonialista, então a gestão se fecha em si mesma e não cria mecanismos de participação. E como se dá a escolha do diretor? De acordo com o material posto na nossa apostila, né, em síntese, ele diz que a escolha do diretor dos nossos órgãos públicos, em sua maioria, são definidos pelos gestores federais, estaduais e municipais. São chamados cargos de confiança. Essa também é uma realidade brasileira que acontece na maioria dos estados da nossa federação. Então, uma observação a mais que eu gostaria de colocar. A escolha de diretores das instituições de ensino, felizmente, em sua maioria, já são eleitos, né, via eleição direta. O caso das universidades, dos institutos federais, né, das escolas públicas em muitos estados brasileiros. Mas, infelizmente, ainda há casos de indicação política partidária, que é a história do cargo de confiança. E o terceiro ponto, que são os colegiados escolares. Esses colegiados são mais conhecidos como os conselhos escolares. Repetindo, os colegiados escolares são mais conhecidos como conselhos escolares. Eles são compostos por representantes de todos os segmentos da escola, professores, técnicos, administrativos, pais e alunos. Um outro aspecto é a questão da centralização administrativa. Claro que um modelo como esse, é lógico que necessariamente ele teria que ser centralista ou centralizador. Então, a centralização administrativa desse modelo é outro aspecto característico da gestão patrimonialista, que concentra as decisões e ações nos órgãos superiores. Ou seja, é aquela questão da hierarquia, assim como acontece na legislação, também no processo de gestão, a mesma coisa. Então, existe o órgão, por exemplo, federal, o estadual e o municipal. Então, esse tipo de gestão fica concentrado lá nos órgãos superiores, digamos assim. E o quinto ponto é em relação à autonomia da escola. A escola não se caracteriza como o centro do sistema de ensino. Essa falta de autonomia da escola, né, e sem que ela seja esse ponto central, né, o ponto fulcral do sistema de ensino, é exatamente em função da centralização administrativa e desse modelo patrimonialista. Então, assim, a escola depende da hierarquia dos órgãos centrais. Quais são estes órgãos? Então, por exemplo, o Ministério da Educação como órgão federal, Secretaria Estadual de Educação, né, como órgão estadual, e Secretaria Municipal de Educação como órgão municipal. Então, nós vimos que é um modelo que nós não queremos para as nossas escolas, nós queremos um outro tipo de modelo. Então, que modelo seria esse? Então, seria a perspectiva da gestão democrática. Etimologicamente, gestão significa
Diálogo como forma superior de encontro das pessoas e solução dos conflitos. Olha que importante. Uma gestão é algo que implica diálogo, que exige, né, o encontro das pessoas e solução de conflitos, como diz Cury 2002. Ótimo. Uma outra abordagem é uma forma de gerir instâncias de base do Estado em que a participação popular é um elemento essencial, é um elemento imprescindível. Então a gente diz que a democracia, ela se define exatamente pela participação popular. Então, vamos colocar como algo importante. Ora, se a legislação em vigor preconiza uma gestão participativa, colegiada, dialógica da educação escolar, então a nossa luta por uma educação pública de qualidade, extensiva a todos e gerida por relações democráticas, se constitui um grande desafio para todos nós e para a sociedade brasileira. Como se caracteriza a gestão democrática? Ela se caracteriza pela participação efetiva da população, ela opõe-se ao centralismo administrativo, à falta de autonomia da escola, à separação entre planejamento e execução das ações educativas, à exclusão da comunidade educacional, né, das decisões referentes ao sistema de ensino e, principalmente, deve interferir na formulação das políticas educacionais e no seu planejamento. E é um processo que envolve as fases do pensar, planejar e fazer as políticas públicas educacionais, assegurando a participação da comunidade educacional em todos esses momentos. Então, vejam o quanto é importante e como se diferencia a gestão democrática da gestão dos modelos de gestão que nós vimos anteriormente, que é aquela racional e a patrimonialista. Então, vamos à gestão democrática na nossa legislação. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Por que eu estou trazendo isso? Porque são os fundamentos legais que estão na nossa Constituição Federal. A gestão democrática do ensino público na forma da lei. Constituição de 1988, artigo 206, inciso 6º. Então, o nosso ensino tem garantia na Constituição Federal de que ele deve ser ministrado dentro de uma perspectiva de gestão democrática. Ótimo. E um outro aspecto que gostaríamos de referenciar e destacar são os princípios da administração pública, que também se encontram na Constituição Federal e que necessariamente perpassam toda a administração pública. Como as nossas escolas são públicas e nós estamos tratando com os profissionais da escola pública e também a própria educação privada ou particular também precisam zelar por esses princípios. Então, quais são os princípios da administração pública? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, a gestão democrática na LDB, nós já vimos, né, quais são os princípios que regem a gestão democrática na Constituição Federal e agora vamos ver a gestão democrática preconizada, orientada na nossa LDB de 1996, que é a 93/94 de 96, como vocês sabem. Então, o que é que diz a nossa LDB?
no seu artigo 3º, inciso 7, a gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. LDB é 1996. Gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Então, a nossa LDB, ela já direciona a gestão democrática do ensino público, ela já diz quais são os princípios que nós precisamos, né, ter como orientação do nosso trabalho de gestão. O primeiro é a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, todos nós que fazemos parte da escola sabemos que somos obrigados por lei. Esse é um dever nosso de profissionais da educação, de elaborar o projeto pedagógico da escola. O segundo é a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, nós precisamos valorizar, chamar a comunidade para a escola e vice-versa. Nós precisamos estar presentes na vida da comunidade, assim como eles precisam estar presentes em nossa vida no interior das nossas escolas. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática. Também uma outra garantia legal para a gestão democrática. E aí, diante dos princípios que são assegurados pela legislação atual da nossa educação brasileira, tanto na Constituição Federal quanto na nossa LDB, como construir a gestão democrática? Como garantir que efetivamente essa nossa lei, né, ocorra em todas as instâncias da administração escolar? Como construir, então, a gestão democrática? A primeira necessidade é a participação de todos, né, de toda a comunidade, ou participação popular. Fortalecimento da organização social, ou seja, dos vários grupos que compõem a escola, né, que compõem a comunidade, para que a gente tenha representantes participando dessa nossa gestão. Para que o Estado se democratize, seja instrumento de atendimento das demandas da sociedade, né, nós precisamos sim desta participação. Fortalecimento dos conselhos escolares, produção do saber construído em um ambiente escolar calcado por relações democráticas. Olha que importante. Nós, ao trabalharmos o conteúdo nas nossas salas de aula, em qualquer ambiente de trabalho, é um ambiente de aprendizagem. E esse saber precisa estar fundamentado e calcado em relações democráticas, né, em relações de pertencimento, em relações de aceitação, de diálogo. Então, é muito importante que você, cada um que compõe a escola e a comunidade, né, seja responsável pela construção da gestão democrática. Depende de nós, muito mais de nós, do que dos órgãos, né, que definem essas políticas, que efetivamente a gestão democrática aconteça. Por fim, gostaria de deixar esse slide para apreciação de vocês. Né, vocês podem ver que tem uma escola lá no topo, né, tem uma grande escada. Talvez seja esse o caminho de todos nós, mas alguém ficou embaixo, não conseguiu alcançar todos os degraus até chegar à escola. Então, quero que vocês façam uma reflexão acerca, né, desse nosso desenho. E embaixo nós escrevemos: é preciso que a lei seja cumprida, é preciso que todas as crianças tenham acesso e
permanência à escola. Então, que cada um de nós seja essa força de participação, de vontade política, para que todos nós possamos ter acesso a uma educação de qualidade, a uma educação que nos torna cada vez mais cidadãos brasileiros, competentes, com uma vida digna. Tudo de bom para vocês, estudem bastante e que cada um de nós seja uma ferramenta na construção da gestão democrática. Muito obrigada.